Oi. Rapidinho, gente. Nice, vai lá na portaria, por favor. Tendo intercorrências. Oi, gente. Oi, Anne. Tudo bem? Vamos lá para nossa conversa sobre anticoncepcionais. E vou pedir logo desculpas antecipado, gente, porque o Tim tá dormindo e daqui a pouco ele vai provavelmente acordar, então talvez tenha um barulhinho, mas vida que segue, tá? Então, gente, eu tinha feito a enquete no perfil e aí vocês queriam conversar sobre anticoncepcionais. Então a gente vai conversar sobre isso hoje. Eu organizei assim uma ordem mais ou menos pra gente ir conversando e a gente vai tirando as dúvidas ao longo do caminho, tá bom? Então, vamos lá. Eu acho que antes da gente querer entender anticoncepcional, a gente tem que entender primeiro como é que o nosso corpo funciona, porque senão a gente não consegue entender nada, né? A gente tem que sempre montar a base pra depois a gente montar a casa. Então, pra gente entender o funcionamento do anticoncepcional, a gente tem que entender o funcionamento do nosso ciclo menstrual. Como é que é isso? Como é que funciona? Bom, no nosso corpo, todas as coisas estão sempre funcionando em conjunto. Nada funciona uma coisa separada da outra. A gente esperar que alguma coisa funcione isolada é, tipo, ilusão. Não vai funcionar assim. Então, assim, a gente tem na nossa cabeça uma região que a gente chama de hipotálamo. Na base da cabeça a gente tem uma região que é uma região, né? Tem uma parte glandular que se chama hipófise e tem os ovários. Então, assim, para o nosso ciclo menstrual funcionar de um jeito adequado, funcionar do jeito que tem que funcionar, que Deus criou, que, enfim, que a evolução trouxe, dependendo do que cada um acredita, esse eixo tem que estar funcionando adequadamente. E como é que ele está funcionando adequadamente? É assim, o hipotálamo, ele vai produzir uma substância que vai agir na hipófise, e aí a hipófise vai gerar duas substâncias, que é o FSH e o LH. Acho que muita gente já deve ter ouvido falar, principalmente as mulheres que já fizeram esse tipo de exame laboratorial. E aí o FSH e o LH vão atuar no nosso ovário para poder produzir estrogênio e progesterona. Não é assim simples, não é uma coisa linear, como a palavra, né? Ciclo. Então, assim, vai mudando as quantidades das substâncias, onde é produzido e tudo mais. Mas é importante a gente entender que a gente precisa de um bom funcionamento desse eixo. Então, beleza. Aí o nosso ovário vai produzir estrógeno, progesterona, o nosso óvulo também vai produzir. E assim, quando tá com a produção ok, que tá com uma quantidade boa, o nosso corpo vai entender essa mensagem, que a quantidade tá ok, e vai mandar uma mensagem pro hipotálamo e pra hipófise, dizendo, ó, tá ok, não precisa mais mandar produzir não, a quantidade tá ok. Isso se chama feedback negativo, tá? Quando tem uma substância alta que vai diminuir a quantidade de outra substância. Então, bem aí já é um dos pontos principais. Se a quantidade de estrógeno e progesterona estão ok, então nosso corpo não vai produzir mais. E aí que entra o anticoncepcional. Por quê? O anticoncepcional é uma combinação de estrógeno e progesterona. Isso que eu tô falando da pílula, tá? A injeção também. Então, assim, a gente não tá produzindo, a gente tá tomando, mas a gente tá com uma coisa... Ixi, ó, te acordou. Pera aí, rapidinho. Rapidinho. Fica aí, eu vou deixar online, rapidinho. Gente, eu sabia que isso ia acontecer, mas enfim, já vai chegar uma pessoa pra ficar com a tia, mas aí a gente vai continuando. Onde é que eu parei? Sim, então se a gente tá tomando anticoncepcional, a gente não vai precisar produzir. Nosso corpo é inteligente, gente. Se eu tô produzindo um negócio, se eu tô tomando um negócio, se a quantidade tá boa, eu vou parar de produzir, entendeu? Então, esse que é o negócio. Ai, gente, eu me desconcentrei total agora. Esse que é o negócio, entendeu? Se a produção, se eu tô tomando anticoncepcional, se eu tô tomando estrógeno, progesterona, o meu corpo vai entender que eu não preciso produzir, entendeu? Que eu posso parar de produzir. E aí é isso que é o funcionamento, que como é que funciona, entendeu? Então assim, se eu tô tomando, o meu ovário vai parar, o negócio é que meu ovário, a gente vai parar de ovular, entendeu? Por isso... Chegou a ajuda. Por isso que a gente
não vai engravidar, entendeu? É esse que é o mecanismo de funcionamento do anticoncepcional, a parada da ovulação. Por quê? Pra ovular, o que é ovular? É o nosso... Chegou aqui, ajuda. Mamãe te ama. Tá, dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal, eu vou passear. Dá tchau. Quer ficar com mamãe? Mamãe também te ama, amor. Mamãe também te ama. Oh, meu chameguinho. Gente. Vai. Oh, meu Deus. Mamãe precisa terminar, amor. Vai passear. Pera aí, gente, rapidinho. Pega aqui. Tchau, amor. Oh, amor, mamãe já vai. Certo, gente. Desculpa aí interromper. Enfim, então, vamos lá, vamos rebobinar tudo? Então, beleza. A gente vai tomar o hormônio, a progesterona e o estrógeno, que vai vir do anticoncepcional, e nosso corpo vai entender, olha, já tá com a quantidade de hormônio legal, eu não preciso mais estimular, eu não preciso mais produzir. E aí nosso ovário vai parar de funcionar, vai parar de produzir, entendeu? Então, assim, como ele vai parar de... Como essa mensagem de tomar vai dizer para nossa hipófise não produzir também do mesmo jeito o FSH e o LH, então não vai ter o estímulo pro ovário, entendeu? E aí é o seguinte, se eu não tenho o estímulo pro ovário, eu não vou ter o processo de selecionar um óvulo para poder a gente ovular. Então o anticoncepcional vai impedir que haja a ovulação. Entendeu? E aí é assim que a gente não vai engravidar. Por quê? Porque a gente não vai ovular, certo? E existem 10 milhões de outras coisas que vão ser afetadas sobre isso, porque o estrógeno e a progesterona, eles não servem só pra gente ovular, entendeu? Eles servem pra fazer a preparação da parte interna do útero para poder receber o óvulo fecundado. E o estrógeno e a progesterona, eles agem também na nossa captação de cálcio para os ossos, porque eu não sei se vocês sabem, mas a densidade óssea, ela é conseguida principalmente nos 5 a 7 anos após a primeira menstruação, que a gente chama de menarca. Ou seja, nesse período pós-menstrual, onde a gente vai ter essa variação de estrógeno e progesterona, é que a gente vai ter a consolidação óssea, certo? E isso é determinante, porque quanto melhor nossa consolidação óssea nessa época, mais protegida a gente vai ficar da osteoporose. Por quê? Porque a diminuição dessa calcificação do osso com os anos é normal, é esperado, vai acontecer com todo mundo. Porém, se eu já... O normal é assim, eu ganhar isso aqui, porque depois eu vou perder um pouquinho. Mas se eu não ganhei isso aqui, porque eu tô usando anticoncepcional, eu ganhei só isso aqui, uma queda pequena já vai ser muita diferença do que eu deveria ter. Entenderam? Então, assim, é um risco para você ter osteoporose no futuro, se você começa a tomar anticoncepcional muito cedo. As pessoas têm uma ideia de que, um remédio é um remédio que você pode usar e que não tem riscos. Não, gente, tem risco. Todo remédio tem efeito colateral. Todo remédio. Mas, Carol, se tem efeito colateral, por que comercializa? Porque os benefícios, teoricamente, para algumas pessoas são maiores que os malefícios. Mas não quer dizer que os malefícios não existam, entendeu, gente? Sempre vai ter efeito colateral. Sempre. Para algumas pessoas, alguns. Para outras pessoas, outros. Mas sempre vai ter. Eu me perdi totalmente na minha linha de raciocínio. Mas, enfim, vamos voltar. Então, beleza. É assim que os hormônios funcionam no nosso corpo. Quando é que surgiu a questão dos anticoncepcionais? Os anticoncepcionais foram criados na década de 60. Lá era uma dose 5, 10, muitas vezes maior do que a dose de hoje. E a dose muito alta tinha muitos efeitos colaterais.
tinha sangramentos irregulares durante o ciclo, tinha náusea, tinha dor de cabeça, tinha eventos tromboembólicos. O que é evento tromboembólico? A trombose, aquele negócio de um coágulo para uma parte do corpo, o coágulo impede que o sangue passe e a parte que está para frente morre. O coágulo pode ser na perna, vai ser trombose. Se tiver um coágulo no cérebro, vai ser o AVC. Se tiver um coágulo no coração, pode causar infarto. Então, um coágulo em diferentes partes do corpo vai causar coisas diferentes. Mas, com a diminuição da dose, diminuiu a incidência. O que é incidência? O aparecimento desses casos. Diminuiu, gente, não sumiu. Tanto que um tipo de progesterona efetivo hoje em dia que se usa tem de 6 a 10 casos de eventos tromboembólicos em 10 mil pessoas. Então, assim, 10 mil pessoas são, tipo assim, multiplica por não sei quantos, vai dar em 1 milhão, em 3 milhões. Então, como tem muita gente usando, vai ter muita gente que vai aparecer com essas coisas. Aí fala assim, gente, mas isso é um absurdo, como é que eles aceitam comercializar isso? Gente, o risco é menor do que numa gravidez e no pós-parto. Quer dizer, então, que não tem risco? Não. Mas por que você vai aumentar seu risco? Entendeu? Você tem que avaliar muito bem se precisa tomar isso ou não. Então, assim, os anticoncepcionais orais, que são os que são mais utilizados hoje, eles são compostos de 2 substâncias, progesterona e estrógeno. O estrógeno é basicamente o mesmo em todos. O que muda é a progesterona. Cada progesterona, ela tem uma característica diferente. Então, assim, tem progesterona que dá mais risco de evento trombembólico, tem progesterona que tem menos risco. Ah, mas por que eu vou usar uma que dá mais risco? Porque assim que aumenta o risco de ter evento tromboembólico, também aumenta a atividade antiandrogênica. O que é isso? É assim, é tipo diminuir o homem que existe dentro de nós, é diminuir a ação da testosterona. E a testosterona, gente, a gente já tem muito pouco, tipo 50 vezes menos que um homem. Só que a testosterona é bom para um monte de coisa. A progesterona está relacionada com o nosso libido. A testosterona está relacionada com a nossa capacidade de ganhar músculo. E isso são as coisas boas. Mas o que a testosterona faz também? Faz a acne. A testosterona, ela faz o hirsutismo, que a gente chama que são os pelos. Então, assim, à medida que a gente vai ganhando coisas boas, a gente vai tendo coisas ruins. Na vida, tudo é assim. A gente nunca tem uma coisa que é só coisa boa ou só coisa ruim. À medida que a gente vai diminuindo a nossa acne, a oleosidade da pele, os pelos, a gente também vai diminuindo a nossa capacidade de ganhar músculo. A vida é assim. E como é que o anticoncepcional age nesse negócio? É o seguinte, ele aumenta a quantidade de uma proteína que a gente tem dentro do sangue. É tipo aquele colega nosso quando tá na balada que só serve pra atrapalhar o caminho, porque ele gruda do nosso lado e nenhum carinha quer chegar na gente. Pois é isso que ele faz. Ele só atrapalha a vida, essa proteína. Por quê? Porque a testosterona, ela não age quando ela tá grudada com essa proteína. Ela não faz o que ela tem que fazer no nosso corpo. Ela só faz quando ela tá sozinha. Entendeu? Quando ela tá livre na festa, podendo fazer o que ela quiser, então ela só age assim. E o anticoncepcional, naturalmente, porque é um efeito dele, é esperado, vai acontecer com todo mundo, independente do tipo, independente da pessoa, ele vai aumentar essa proteína. Então ela vai diminuir a capacidade da testosterona agir. Isso que acontece. Carol, eu tomo anticoncepcional há 8 anos e queria muito parar, porém tenho endometriose e não posso menstruar. O que você recomenda? Tá, então primeiro eu recomendo que tu converse com o teu ginecologista. Por quê? Realmente, endometriose o que eu sei, que eu não sou especialista, então eu não sei, tipo, os estudos mais avançados, tu vai ter que não menstruar mesmo. Eu não sei se existe a possibilidade, por exemplo, de tu colocar um Mirena, que é um tipo de DIU, que tem hormônio, mas o hormônio só age localmente no útero. E como ele só age localmente, nem todo mundo para de menstruar, mas a porcentagem é muito grande. Então, assim, eu acho que tu tem que conversar com o teu ginecologista. Não tem como eu fazer uma orientação assim por aqui, entendeu? Mas eu acho que tu tem que estudar, entendeu? Mas o que eu lhe a respeito é que realmente, endometriose e menstruar, tu vai aumentar a tua chance de ter mais focos, então, de ter mais dor, de ter mais problemas com isso, tá? Vou tentar voltar ao raciocínio porque eu já me perdi total de novo, que essa live hoje vai ficar uma bagunça, né? Mas, enfim. Então, por exemplo, o anticoncepcional, ele tem os efeitos metabólicos que são esperados dele. E que são as coisas ruins, que é a nossa discussão hoje.
Outra coisa que ele mexe, além da testosterona, ele mexe em duas substâncias chamadas adenopitina, sei lá, que esqueci a palavra agora, e leptina, que são duas substâncias que estão diretamente correlacionados com nossa sinalização de fome, de saciedade, como é que a gente vai ativar nossa gordura para gerar energia. Então ele vai mexer nisso. Ele vai mexer nas nossas lipoproteínas. O que é isso, Carol? Os perfis lipídicos. LDL, HDL, colesterol. Vai mexer nisso. Vai mexer na nossa resistência insulínica, porque ele mexe com o metabolismo dos açúcares. Então, existe sim pessoas que têm muita chance de ter diabetes, de ter problema disso, de piorar. Entendeu? Ele vai mexer um monte de coisa. Quer dizer que isso vai acontecer? Não, mas aumenta a chance. Então, assim, não é um medicamento isento de problemas. Nenhum medicamento é. Eu estaria sendo imprudente de falar que qualquer medicamento é assim, não vai te causar mal. Eu não sei, depende de você. Cada pessoa, uma pessoa, reage diferente. O que é comprovado na literatura. Que as menores doses causam menores problemas, mas isso não quer dizer que não vai aparecer. Entendeu? Então, pra que a gente toma anticoncepcional? Muita gente toma anticoncepcional só pra não engravidar. E é isso que eu acho que é o mais imprudente e insensato, porque existem diversos outros métodos que são não só igual, às vezes mais efetivos do que um anticoncepcional para não engravidar. E o que aconteceu, que eu vou falar agora do meu relato pessoal, quando eu era adolescente, há 10 anos atrás, um pouquinho mais, uns 12 anos atrás, foi me prescrito um anticoncepcional sem discutir comigo os prós e os contras e sem dizer o que ia acontecer comigo. Entendeu? O anticoncepcional, ele mexe na libido. Entendeu? E aí o que aconteceu? Eu comecei a tomar no início, antes mesmo de começar a ter minha vida sexualmente ativa. E eu não fui orientada sobre isso. E o que aconteceu? Ele mexe na libido com o tempo. Ele não mexe tipo assim, tomei, no dia seguinte vai mexer. Não, ele vai mexendo com os anos. E aí a gente não tem noção de que se a gente tá com um problema, é que isso é do anticoncepcional. A gente acha que é... porque eu tô sem vontade de fazer com meu namorado. Porque mulher não tem tanta vontade como mãe. Gente, não! A gente tem que ter tanta vontade quanto, ou maior. Somos seres humanos, todo mundo. Isso serve para nosso instinto de sobrevivência, procriação. Entendeu? Então, o que aconteceu comigo? Eu comecei a tomar antes, somente porque era preventivo de gravidez. E foi muito, assim, não foi legal. Entendeu? Eu tive muitos problemas depois disso. Muitos, inclusive problemas ósseos por causa disso. Entendeu? E existem outros métodos, muitos métodos. Então, eu queria falar um pouquinho sobre os métodos que existem para não engravidar. Tá? Existem categorias. Uma das categorias são os métodos de barreira. Exatamente, a libido melhora muito depois de tirar o anticoncepcional. E aí eu tava até falando com uma amiga minha que ela fez um curso de sexualidade e ela falou que o anticoncepcional, ele não mexe, ele mexe na nosso estímulo, entendeu? Porque é assim, na nossa vontade de fazer. A gente não vai ter vontade de fazer. Mas se depois a gente tiver no meio do ato, vai estar ok, funcionando do mesmo jeito. Mas, gente, pelo amor de Deus, se vai diminuir minha vontade de fazer, eu vou ter que depender de alguém pra me estimular, pra eu querer. Isso, sabe, é muito complexo, cara. E aí, isso é uma outra questão, que o anticoncepcional virou uma bandeira das feministas porque a gente queria ter liberdade sexual, de poder fazer o que a gente queria, com quem a gente queria, na hora que a gente queria. E aí todo mundo tem que tomar anticoncepcional, mas, gente... Que liberdade é essa se eu não tô com vontade de fazer um negócio? Foi um tiro no pé, sabe? Foi um tiro no pé, isso não faz sentido. Entendeu? Então, voltando para os métodos. Os métodos de barreira que vão impedir que o espermatozoide alcance o útero e por isso não vai ter a fecundação, não vai ter a gravidez. Quais são os métodos? Camisinha, que não é um método considerado confiável para não engravidar. Por quê? Porque o índice de falha é grande, tá? A camisinha é essencial ser usada porque ela vai impedir que você adquira DST, mas ela não é um método totalmente confiável, usado isoladamente para não engravidar, tá? Vai impedir 90% das vezes, um pouquinho mais do que isso, eu não lembro exatamente a taxa exata, mas tem 6, 8% de falha e a gente não considera isso como um método confiável. Tem o diafragma. Eu até abri uma página aqui para mostrar para vocês, porque eu acho que a maioria das pessoas não conhece o que é um diafragma, tá? O diafragma, ele é uma bolsinha, tá?
e a gente vai colocar dentro do útero e ele vai liberar... Aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver. Tá vendo? Isso aqui a gente vai colocar lá dentro do útero, vai colar no colo do útero e vai impedir que tenha ascensão do espermatozoide pro útero, porque o óvulo tá dentro do útero e é ali que vai causar a fecundação, tá bom? E só o uso do diafragma também não é legal. Tu tem que associar o diafragma com o espermicida. Aí sim é considerado eficiente. Esses são os métodos de barreira. Aí existem os métodos hormonais, que pode ser a pílula, pode ser a injeção, pode ser o implante. O implante é isso aqui, ó. É um dispositivo, uma hastezinha, que a gente coloca cirurgicamente e que vai fazer a liberação hormonal e assim vai impedir que tenha ovulação e que tenha gravidez, tá? E existem os métodos intrauterinos, né, que a gente chama, que é o DIU e o Mirena. Hoje em dia não tem só o DIU de cobre, tem o DIU de prata também. Eu não estudei a respeito, mas dizem que o DIU de prata é melhor que o de cobre. E existe o Mirena, que vou botar aqui a imagem pra vocês, tá? Esse aqui é o DIU, é um Tzinho, tá? No caso do de cobre ele vai ser de metal, no caso do Mirena ele vai ser de plástico, tá? Que a gente vai colocar aqui, ó, dentro do útero, tá bom? O DIU é um método escolhido pela OMS como o melhor dispositivo para evitar a gestação. Como é que o DIU funciona? Por que a pessoa não engravida? No caso do DIU de cobre, o metal lá dentro do útero ele vai causar tipo uma inflamaçãozinha e vai impedir que vai criar um ambiente hostil pro óvulo, e aí por isso que não engravida. E o Mirena, ele além disso, ele tem um hormônio. Carol, mas não é igual tomar hormônio? Não, porque o hormônio vai ter só uma ação localizada dentro do útero. Por que algumas pessoas preferem... qual é a diferença entre os dois? O DIU de cobre, ele causa uma reação inicial nas mulheres que usam. Nos primeiros meses vai aumentar a cólica, nos primeiros meses vai aumentar o fluxo menstrual. Então, se já é uma mulher que sangra muito, que tem problemas com isso, provavelmente DIU de cobre não é a melhor escolha para você. Entendeu? Mas o DIU de Mirena é. Entendeu? Que ele vai ter um hormônio local que vai melhorar a TPM, que vai melhorar os outros problemas que algumas mulheres usam anticoncepcional para isso, tá bom? E o Mirena, acho que é 90 e alguma coisa das mulheres, até 3 anos após o início do uso, entram em amenorreia, que a gente chama, que elas param de menstruar, tá bom? E é aquela coisa, não é igual ao anticoncepcional oral, mas tem hormônio de qualquer jeito. O hormônio não vai para a corrente sanguínea? Vai. Do Mirena? Não. É muito, 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 muito pouquinho. Entendeu? Mesmo se for para a corrente sanguínea, é um milésimo. Não vai ter o efeito que tem o anticoncepcional oral. A diferença de dose é absurdamente. Ele tem um efeito local mesmo. Entendeu? Como se fosse uma pomadinha, que a gente vai passar por ali e não vai mexer com as coisas, entendeu? Então, assim, nem lembro se tinha mais alguma coisa que eu queria falar sobre isso ou se era só pra gente tirar as dúvidas. Aí, deixa eu olhar aqui. Eu acho que era basicamente isso, gente. Então, assim, conversem. DIU e Mirena é igual? Mirena é um tipo de DIU, porque DIU é dispositivo intrauterino. A gente tem o DIU de cobre e o DIU Mirena. Eles são diferentes, são classes diferentes. O Mirena tem hormônio, o DIU de cobre não tem hormônio, entendeu? Algumas mulheres têm contraindicações. Isso era outra coisa que eu queria falar. As contraindicações para usar anticoncepcional oral, gente, são muitas, muitas. A gente acha que é uma coisa simples, que qualquer pessoa pode tomar, mas não é assim não, muita gente não pode tomar. Eu peguei a lista aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Pra vocês terem ideia de como que é muita coisa, tá bom? A gente chama aqui que são algumas categorias. Tem a categoria 1, que você pode usar sem preocupação. A categoria 2, que com algumas restrições. A 3, que você tem que avaliar os benefícios com os malefícios. E a 4, que ninguém pode. Então, por exemplo, vamos lá. Só pra vocês terem ideia do tamanho. Isso aqui é a lista do... Ai, meu Deus. A lista do 4, tá? Esse tanto de gente não pode. Com essas coisas de saúde. Então, por exemplo, quem tem problema de pressão alta,
descontrolada, quem é fumante com mais de 35 anos, quem tem hipertensão, quem tem cirurgias de grande porte, um monte de coisa, quem tem cefaleias graves e recorrentes, quem tem enxaqueca, não pode usar. Falei assim, por que não pode usar? Porque aumenta o risco para essas pessoas, aumenta o risco para todo mundo, só que para algumas pessoas a gente corre o risco, porque acha que os benefícios são maiores que os malefícios. Mas se existem outras alternativas, se você não tem uma indicação formal para fazer uso de anticoncepcional oral, eu não acho que vale a pena, gente. Só para não engravidar, então, eu acho absurdo uma pessoa tomar anticoncepcional só para não engravidar. Existem muitos outros métodos que são iguais na eficiência, às vezes melhores, e que não vai mexer no seu corpo todo. Eu usei anticoncepcional por 7, 8 anos, por aí. Tive problemas sérios, problemas ósseos sérios, sem falar em problemas na relação sexual. Nossa, virei assim uma pessoa assexuada, literalmente. Nossa, não queria nem conversar sobre o assunto. E achava que era o problema meu, que era o problema que eu era mulher e tudo mais, e não era. Entendeu, gente? Então acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, desmistificar algumas coisas. Algumas pessoas têm indicação formais de usar, tipo endometriose. Existem outras alternativas terapêuticas. Eu não sei se o Mirena pode ser usado para quem tem endometriose, se é tão efetivo quanto, entendeu? Mas mesmo que você tenha que tomar, entenda como isso mexe no seu corpo, porque informação é tudo, sabe? Às vezes você tem só o problema da libido com o anticoncepcional. E aí você aprendendo outras coisas, você pode melhorar, entendeu? Às vezes você fazendo alguma coisa de reposição hormonal, no caso da testosterona, pode ajudar com isso, entendeu? Eu acho que o que eu vejo é que hoje em dia a gente tem uma geração de mulheres que foram menopausadas quimicamente, que tomaram sem saber os problemas que isso ia causar e não sabem qual é a libido normal, não sabem qual é a vida sexual normal e ativa. E a gente tem que conversar sobre isso, sabe? Isso é muito importante. Isso faz parte de uma vida saudável, de uma vida feliz. Você querer ter relação, sabe? E sem falar dos riscos de ter alguns outros problemas, tá? Às vezes a gente bota muito tabu nas coisas, entendeu? E a gente tá aqui pra desmistificar, a gente pode conversar numa boa, sabe? E qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, manda direct, converse com o seu ginecologista. E se você não gosta da abordagem do seu ginecologista, conversa com ele que você não gosta. Vê as alternativas, troca, vai a outro profissional. Às vezes a gente tem a ideia de que médicos são, sei lá, deuses, reis, não, são pessoas como a gente, com preconceitos como a gente, com limitações como a gente, e que a gente não obrigatoriamente tem que se dar bem com o primeiro médico que a gente bate na cara, entendeu? A gente pode procurar outra pessoa sem problema nenhum. E, gente, eu não sou detentora do poder, do conhecimento, dos bons costumes, entendeu? Sempre tem coisas que a gente deve conversar, desmistificar e pensar a respeito. Se você não gosta do que o seu médico está fazendo, converse com ele que você não gosta. Pergunte se não tem outra opção. Se você acha que ele não está atualizado, procura outra pessoa, conversa. Tá bom? Eu queria que essa live tivesse sido muito melhor, mas teve tanta interrupção, gente. Eu não sei se eu consegui passar todas as ideias que vocês queriam, tirar todas as dúvidas. Tá? Qualquer coisa a gente faz outra. Até mesmo porque estamos aprendendo. Sim, sempre estamos aprendendo. Ninguém consegue ter toda a informação possível a respeito de nada. A gente, cara, só arrisca, sabe, a quantidade de conhecimento. A gente tem que estar sempre se atualizando, tá? Ai, obrigada, Anne. Que bom que você gostou, gente. Então é isso, eu gosto muito de fazer live, apesar de eu ficar muito nervosa antes de começar. Eu gosto muito porque eu acho que é um lugar que a gente pode interagir aqui rapidinho, sabe? E eu gosto muito de falar. Percebe-se, né? Enfim, e muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. Eu vou, eu não sei como é que a internet tá, minha internet tá muito ruim. Assim que eu puder, eu tô pensando assim, porque botar no IGTV é muito ruim. Porque quebra, porque aquilo ali fica cheio. E aí eu tô pensando em botar um canal no YouTube só pra botar as lives lá, entendeu? Pra ficar mais fácil da gente ver. E aí, só que eu sou uma anta tecnológica. Então assim que eu conseguir fazer isso, aí eu vou botar a live lá, tá bom? Pra gente ficar sempre tendo ali, qualquer coisa a gente vai lá, olha de novo alguma coisa. Ai, gente, vocês são tão
boas comigo, vocês são tão generosos, não tenho como agradecer tudo que vocês mandam de coisa boa pra mim. Então, ótimo final de domingo, eu vou pegar meu bichinho que quer ficar comigo. Beijos, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, foi ótimo. Até mais!